O Brasil ele está posicionado dentro da geopolítica mundial hoje. Pessoal, o Brasil hoje ele se alinha a um bloco, principalmente o bloco dos BRICS, que é o bloco de países aí emergentes. Há algum tempo essa nomenclatura BRICS foi criada justamente para descrever alguns países que estavam em ascensão, tinham um poderio econômico, militar considerável e que poderia sim se tornar uma grande potência. Esse termo ele não é inicialmente criado para realmente firmar um bloco econômico. Foi apenas uma matéria, um artigo de um jornalista, se não me engano, americano, que descreve esses países, né? Entre eles está o Brasil. Os BRICS tá aí, é uma sigla para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Sul África. Porém, hoje os BRICS eles abrangem um número muito maior de países. De início, esses países perceberam que se cooperassem de fato juntos, poderiam fazer um comércio mais lucrativo, rentável e competitivo, principalmente com os Estados Unidos. Os BRICS hoje talvez sejam a maior ameaça geopolítica de ponto de vista econômico aos americanos. E o Brasil faz parte desse grupo. Porém, o Brasil também ele sempre seguiu a tradição de ter paz com todas as pessoas, independente do espectro político. Ora o Brasil está mais à direita, ora o Brasil está mais à esquerda, ora o Brasil ele tem políticas aí mais populistas e com isso pendem a falar contra o tal imperialismo. Ora o Brasil tem políticas mais à direita, como foi no período do Bolsonaro, que teve um profundo alinhamento com os Estados Unidos de Donald Trump. Mesmo tendo esse alinhamento, o Brasil não deixou de fazer comércio com Rússia e China, por exemplo. Hoje a China é o maior parceiro comercial do Brasil. E, geopoliticamente falando, para o Brasil, esse espaço de neutralidade, se conseguir ser mantido, ele é excelente. O problema é que as grandes potências estarão sempre buscando o controle sobre o comércio de um país como o Brasil. E o Brasil, como sempre foi um país soberano, com um território enorme, uma população enorme e grandes recursos naturais, não pode se submeter a essas potências estrangeiras. Então, pressão americana mais aberta, com o Donald Trump, pressão chinesa mais, digamos assim, ela é de uma forma mais sutil, mas existe. Investimentos chineses em massa no Brasil. Hoje o Brasil tem investimentos chineses em massa. Grandes parcelas de terras brasileiras estão sendo ocupadas, compradas pelos chineses. Há empresas chinesas sendo instaladas aqui. Há muitos chineses aqui trabalhando. E eles trabalham não na escala. Os chineses não querem trabalhar na escala do Brasil, não. Eles querem trabalhar da forma que eles trabalham lá na China, que é um nível de esforço humano muito superior ao que a gente compreende aqui no Brasil. Bom, o Brasil está localizado no espectro econômico e político dentro dessa situação geopolítica mundial. Hoje o presidente Lula, ele briga, digamos assim, ideologicamente com os Estados Unidos e é alinhado mais à Rússia, mais à China, principalmente, mas propriamente falando, aos BRICS. Ele é menos dependente dos americanos, da aprovação dos americanos. Inclusive, verdade seja dita, conseguiu fazer um acordo para tirar as taxações, as tarifas, inclusive personagens brasileiros aí da Lei Magnitsky. Então, essa foi uma articulação que mostrou o poder do Brasil, principalmente o poder do presidente Lula, dentro desse xadrez geopolítico mundial. Eu sei que para o pessoal conservador e de direita é complicado entender isso, mas essa é a verdade. Tá? Então o Brasil está inserido hoje nisso. O Brasil é um país que se desindustrializou. A indústria brasileira ela diminuiu muito, principalmente com o escândalo de corrupção da Petrobras. Então muitas empresas que realmente eram indústrias no Brasil, elas quebraram, né? Como a Odebrecht, Camargo Corrêa e outras. Então, com o escândalo da Petrobras e com tudo aquilo que aconteceu, o Brasil se desindustrializou muito. Agora, o Brasil precisa se industrializar. Hoje nós temos a maior competitividade que o Brasil tem para o mundo, não é mais o futebol, era o futebol. Mas hoje é o agro, né? Há algum tempo é o agro. Mas evidencia-se cada vez mais que o agro brasileiro, a capacidade brasileira de produzir soja, milho, algodão, trigo,
ela é gigantesca e inclusive copiada por outras nações do mundo, né? E as nações que não conseguem copiar tentam comprar fazendas aqui no Brasil para a sua própria produção. Então, o Brasil precisa deixar de ser apenas do agro para ser uma nação mais industrializada. Temos uma costa gigantesca, reservas de petróleo imensas e temos terras raras, temos muito minério, temos muito metal no chão, que é algo cobiçado por muitos países. Então, o Brasil localiza-se nessa esfera geopolítica que é favorável ao Brasil no sentido econômico, ter paz com todo mundo, faz comércio com os americanos, faz comércio com os chineses, mas se hoje as coisas apertassem, o Brasil não correria para o colo dos americanos, e sim para o colo dos chineses. Inclusive, é o Brasil quem está encampando também uma luta mundial para que a economia do mundo seja desdolarizada, pare de ter o dólar como lastro. Então, os chineses hoje fazem comércio em yuan chinês, nas próprias moedas locais. Isso para quebrar a hegemonia do dólar americano. Quebrando a hegemonia do dólar americano, realmente os Estados Unidos terminam de perder essa força mundial que eles ainda detêm, se não pela questão da força bélica, que ainda é o exército mais poderoso do mundo e vai continuar sendo o exército mais poderoso do mundo, pela questão de ser a polícia do mundo, que acha que tem que cuidar do mundo. Mas a influência do soft power americano também diminuiu, então a gente está vendo aqui uma queda americana e uma ascensão dos BRICS e de outros países, principalmente com o advento da rede social, em que a verdade não é apenas o que passa na TV ou o que o Estado diz. E isso é duro para os americanos, porque, como há liberdade de expressão, há liberdade de ser contra o governo americano. Inclusive, isso acontece no Brasil. Isso não acontece na China, nem na Rússia. Isso não acontece no Irã e outros países aí que são totalitários. É importante perceber que hoje o governo alinha-se a potências anti-americanas, mas ainda assim mantém um grande comércio com os americanos e também com diversos outros países no mundo afora. O Brasil tem comércio com Israel e tem comércio com o Irã. E o Brasil precisa ter comércio com todos os países, porque isso melhora a vida do cidadão brasileiro. Então, pequeno resumo aqui da geopolítica do Brasil. Eu sei que você pode encontrar materiais melhores, materiais mais densos, materiais maiores, mas eu queria trazer essa contribuição para você aqui na internet.